Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um evento da Perfect Trip e é com muito prazer que a gente vai apresentar para vocês uma nova proposta de viagem, uma nova campanha que a gente criou, a campanha Beyond. Depois de tudo que a gente passou, a gente acredita que os nossos próximos passageiros, os nossos viajantes, com toda certeza vão querer algo além de viajar. E esse dia de hoje é marcado por uma visita muito especial de duas pessoas muito queridas que vieram aqui falar um pouquinho de um roteiro que a gente denominou como roteiro Sentir, viajar para sentir. E esse roteiro nada mais, nada menos do que um país que já está aberto para poder ter brasileiros por lá, e é a Turquia. E eu tenho o prazer de receber aqui a Grace Penteado e a Ana Paula, ambas da GP Marketing, para poder falar de dois hotéis excepcionais, de dois roteiros deliciosos dentro da Turquia. Queria, primeiramente, agradecer vocês pela visita, por estar aqui com a gente, para poder contar um pouco para o nosso público da Perfect Trip o que a Turquia tem de tão delicioso para poder ser, enfim, invadido, visitado, deliciado. Eu acho que a gente deu uma sorte grande de ter a Turquia aberta, porque para mim é um dos países mais incríveis que eu já visitei. Verdade. Não tem quem não goste de estar na Turquia, de se divertir. Istambul é uma cidade muito bubbling, é uma metrópole muito interessante, né? E a gente tem o Raffles lá em Istambul, que é uma proposta completamente diferente, porque a localização dele, o Zorlu Center na região de Besiktas, é uma localização nova para brasileiro. Não, isso é muito legal falar, porque assim, todo brasileiro que vai a Istambul quer ficar grudado no Bósforo, nos tradicionais hotéis, assim, absolutamente nada contra, mas a proposta do Raffles é uma proposta muito diferente, dentro de um centro comercial completamente diferente. Exato. Melhores marcas, ótimos restaurantes. Conta pra gente um pouco sobre isso. O projeto é incrível. Na verdade, o Zorlu Center, esse centro, ele está localizado onde antigamente funcionava o estacionamento da companhia de ônibus municipal de Istambul. Então, eles fizeram um projeto mega, um concurso enorme entre os melhores escritórios de arquitetura da Turquia e surgiu essa área nova totalmente revitalizada. Então, tem um conjunto de prédios, o hotel, que tem só 5 anos, que é incrível, acaba de ser eleito esse ano pela Travel & Leisure o melhor hotel de cidade da Europa e, mais recentemente, pela Travel & Leisure, de novo, o melhor hotel de Istambul. Isso pelos leitores que escolheram. Então, é um hotel muito bacana, que você tem a visão do Bósforos de lá de cima, entendeu? Não, eu posso dizer que eu tive lá agora em setembro, até durante a pandemia, e é interessante, a frequência do local é muito interessante, né? Ou seja, você não vê turista, é um lugar frequentado por locais, né? É bem interessante. Os restaurantes, os bares restaurantes, incríveis. bares com muita gente local, bem sofisticado, bem gostoso. Os quartos deliciosos. A gente pegou uma suíte enorme, de 150 metros quadrados. Uma varanda incrível. Os maiores quartos de Istambul. Exato. Enormes. Não, e o serviço foi muito, muito bom. Muito bom. A Turkish Airlines está aberta, funcionando normalmente. E assim, eu vou te falar, a gente voou a Turkish absolutamente perfeito, com lunchbox, porque todas as companhias aéreas, como eles estão funcionando, mas assim, tudo muito seguro. Sabe, eu não me senti em nenhum momento assim, nem invadida, foi uma viagem muito tranquila. Tá? O serviço deles está impecável, e o avião novo, inclusive, espetacular. Usando máscara o tempo todo durante o voo. Tudo, mas era foi máscara e face shield. Máscara e face shield? né? Não, só máscara, mas eles te dão, logo na entrada, em todos os voos que a gente fez dentro da Turquia, eles já te dão um kit de higienização. Se você quiser limpar a sua poltrona, você pode limpar a poltrona. Álcool gel, eles usam um spray lá para a mão. Máscaras, uma quantidade grande, 4, 5, 6 máscaras no pacotinho. Então, assim, foi super tranquilo. Eu tinha viajado com uma outra companhia aérea em agosto e foi, assim, completamente diferente. Não que a outra tivesse sido ruim, não, mas eu achei que a Turkish está muito mais rigorosa, mais preparada. Essa é a palavra, mais preparada ainda. Foi super bacana. Que bom. E o Raffles, ele tem serviço de concierge que
traz você do aeroporto para o hotel? Tem uma coisa muito interessante agora que eu tinha estado na Turquia antes e esse serviço não existia antes do aeroporto novo, enfim. Você tem um serviço lá que o Raffles, inclusive, oferece, a Matiana ofereceu para a gente, a Matiana Travel, que depois a gente vai falar um pouquinho, que eles já te pegam na porta do avião e tem uns carrinhos, porque o aeroporto é enorme. Então, já te coloca no carrinho, já te leva direto para o Express... Na check-in, gente? Exatamente, a imigração, né? Então, assim, super tranquilo. A última vez agora esse a gente fez serviço, eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a Na hora que diferença. você chega no país, você já está cansado depois do voo. Voo longo, inclusive. Voo longo, e aí esse serviço faz você chegar de uma outra forma. A gente adorou. A gente teve a oportunidade de provar desse serviço e a gente indica super, porque vale a pena. Vale a pena. Perfeito. Tem uma pergunta, Valtinho? Bom, vamos começar a falar de coisa boa, uma coisa que a gente adora em viagens, que a gente não deixa de fazer nunca, que é o spa. O spa, eu acho que faz parte do sentir. Para a gente é primordial a gente sempre testar, porque faz você ter uma imersão um pouquinho aí no hotel, na cultura. E particularmente na Turquia tem o Hammam, né? Então eu acho que vou perguntar para Ana Paula se você puder falar um pouquinho para a gente sobre o Hammam. Nas salas é incrível, né? de tratamento do spa do Raffles é incrível. Tem mais de 7 salas de tratamento. É um espaço super tranquilo, sofisticado. As salas de Hammam. É tudo muito, muito bacana, muito exclusivo e os clientes ficam muito à vontade. Então, o Hammam é um ritual. É um ritual, né? Faz parte da cultura, né? Eu acho que isso que é o mais bacana. Inclusive, na Turquia, quando a noiva vai casar, eles têm antes do casamento, eles fazem uma festa. A noiva leva as madrinhas, as amigas, e elas fazem uma festa no Hammam. Então, bebem, fazem Hammam, os banhos, tudo lá. Porque ali é separado, né? Ela masculina e ela feminina, né? Então, mas isso é parte do casamento, da legal. festa de casamento. Tem a Henna Night, que elas fazem a rena, e tem o dia do Hammam. É super bacana. Como o Luciano falou, a gente esteve lá agora em setembro e eu tive a experiência de fazer o Hammam. Eu tinha acabado na verdade, a gente veio do litoral ali da Turquia, então a gente foi para Bodrum, a gente foi para Alatyaté e depois de 15 dias de sol, eu fui fazer o Hammam. Perdeu todo o bronzeado. 15 dias, mas enfim, Saiu valeu a pena. Não, foi gostoso. Eu acho que nenhum banho te limpa tanto, né? Foi uma experiência bacana, foi legal. Mas legal. é muito Me fala um bacana. pouco sobre a gastronomia do hotel. O que a gente tem de especial por lá? Tudo. É uma maravilha. Eles têm um restaurante pan-asiático. Como chama, Ana Paula? Isóquio. Restaurante Olha, sinceramente, foi assim a melhor comida. Eu não posso dizer que foi comida japonesa só, porque é uma mescla, mas é espetacular. O outro restaurante do hotel, no momento, está fechado, porque existem algumas restrições ainda. Na verdade, todos os hotéis passaram por protocolos e tal, no mundo inteiro, né? Então, reabriram, enfim. Mas, assim, a gastronomia do hotel é impecável. Serviço, eu nunca vi nada igual. Eles têm mordomos em todos os quartos, apartamentos e suítes no hotel. Então, assim, o serviço do Raffles é realmente... Assim, surpreendeu bastante. como A gente espetacular. o complexo em si eu acho que é muito legal, né? Pela experiência como um todo, restaurantes, lojas, o shopping, mas o hotel em si tem muita coisa bacana. Então, a parte do spa, como a gente falou, os restaurantes, eu acho que tem muita coisa que acrescenta na viagem. Então, você consegue ficar ali e perder uns dias ali só no complexo do hotel. E uma das características da Perfect Trip, quando a gente monta os roteiros para os nossos clientes, a gente tem uma reunião prévia antes da viagem, que é uma reunião para a gente poder, de fato, conhecer. Uma reunião longa. Então, assim, quando a gente manda qualquer hóspede para ir para um hotel, por exemplo, como o Raffles, a gente já tem uma seleção de restaurantes que tem a carinha dele, para ele poder
enfim, todos os cuidados, as reservas, começando o dia diferente com um playlist. Então, assim, a gente tem um playlist diário que o cliente isso é recebe muito para poder bacana. entrar no mood do local, enfim. É maravilhoso. E esse restaurante realmente é excepcional. Vocês têm toda a demais, razão. é demais. Eu Tem, fiquei tá sempre muito nas nossas surpresa. indicações. Muito, muito bom. E qual a melhor época para a gente poder visitar a Turquia, na opinião de vocês? Então, a Turquia, assim, no verão é muito quente, né? Mas é um país que até no inverno é bacana. Por exemplo, na Capadócia neva. Tem estação de esqui a 1h30 do Museum na Capadócia. As pessoas não sabem disso. E é tão alta, por exemplo, tem montanha de quase 4.000 metros. É uma Zermatt. Entendeu? Eu esquio e a Zermatt tem 3.980 metros, as montanhas mais altas da Europa. Então, assim, a Turquia é um país que eu acho incrível no verão. A gente acabou de voltar de lá, o clima estava super Excelente. ameno, maravilhoso. Porque eu já fui lá no verão de queimar a correntinha do pescoço, porque é quente mesmo. Não é? Não, é engraçado você estar falando uma coisa que eu conheço muitas pessoas que vão à Capadócia, a gente vai falar da Capadócia daqui a pouco, mas vão à Capadócia no verão e não conseguem subir de balão. E a única vez que eu consegui subir foi no inverno. Altíssimo Você inverno. já pensou que maravilha você poder ver a Capadócia com neve, aquela maravilha? É incrível. E funciona balão no inverno também, entendeu? Porque o balão é tudo assim, depende de É um como friozinho, tá mas assim, para quem não se importa, a delícia. beleza delícia. realmente da neve nos picos é realmente linda. É espetacular. É outra experiência, né? É uma coisa totalmente diferente. Mas eu acho que isso aí tudo que você como a Perfect, é isso que você tem que oferecer para o seu cliente, contar para ele que essa é a especialidade de vocês. Olha, existem tantas coisas bacanas para você fazer na Turquia. Agora, por exemplo, a gente quer fazer outros roteiros para outras partes da Turquia. Essa era a nossa próxima pergunta, né? Merece muitas visitas à não, mas é Turquia. bom. Sorry, corta. Não, exatamente, entender assim, ou seja, para quem vai à Turquia, de forma geral, quer dizer, quais os outros lugares que, na opinião de vocês, são imperdíveis, né? Fujam daquele Porque só roteiro completando turístico. um pouquinho, As eu acho que a boletas. Turquia para brasileiro sempre é Istambul, né? O primeiro local é Istambul. Capadócia. E Capadócia, e também quando tem um tempinho, Bodrum. Acho que faz parte aí desse mix aí do trio. E a gente agora, na quarentena, a gente conseguiu ir para lugares que a gente jamais Incríveis, iria, né? porque a gente ficou 14 dias na Turquia. E é um tempo suficiente para você conhecer bastante. E a gente acabou indo para o litoral, para Látia, como eu falei, para lugares que a gente gostou demais. E não são lugares conhecidos por brasileiros. Não, você nem vê turista, Você nem vê né? turista, né? Não tinha Isso que é o mais turista nenhum. bacana. Isso é que é Era só bacana. local, Então, acho que a Turquia tem muita coisa para conhecer. E a parte cultural, eu acho que é incrível. Então, O mar Mediterrâneo com as guletas que a Matiana faz roteiros incríveis também. que legal. Eu já tive a oportunidade de fazer Bodrum é barco, incrível de barco. A gente passou 4, 5 dias só navegando, toma café da manhã aqui, para ali, agora desce, vamos jantar. É muito bacana. E para quem não gosta do roteiro marítimo, o que vocês indicariam? Tem muita coisa aí. Ou mesmo, de repente, um roteiro terrestre saindo da Capadócia, o que você indicaria? Tem muita coisa. A gente está trabalhando em novos destinos. Pamukkale também é clássico, entendeu? Tem tanta coisa bacana. Izmir. Tem muita... Éfesos, né? Éfesos, que são Não, eu fiquei impressionado com Éfesos, porque assim, para quem gosta de história e cidades históricas, É uma a aula, né? riqueza É uma de aula. Éfesos, né, é tão grande quanto Roma, no sentido de preservação, eu digo, né? É espetacular, Mas assim, e a Turquia, o governo agora está investindo muito. Hoje a Turquia é o país que tem o maior budget de marketing no mundo. Eles vão chegar a 220 milhões de euros por ano até
2025. Então, de 18 milhões, eles pularam para 90 milhões de euros e o negócio está indo assim, justamente por isso. Por quê? O turismo na Turquia é muito forte, a economia gira muito em torno do turismo e o governo está lançando e querendo, buscando o Ministério do Turismo, novos destinos dentro da Turquia para explorar, para criar novos destinos turísticos, novos tipos de turismo de vinhos, viagens, tudo muito de nicho, sabe? Falando em vinho, Isso é uma vinho coisa da muito Turquia, a gente bacana. adorou. Maravilhoso. É maravilhoso. Que não perde Quem for nada pra para os Turquia vinhos e provar europeus. o vinho surpreendeu Maravilhosos, bastante. Agora, Grace, você falou uma coisa que é muito interessante, que a gente tem percebido uma mudança de comportamento das pessoas pós-pandemia, de buscar lugares que não eram procurados. Exemplo, montanha no verão. Sim, Né? sim. Então, a gente está percebendo isso na Europa. Os locais, eles estão, de fato, já começaram a fazer isso com uma certa frequência. Na Turquia, de alguma forma, aconteceu isso com alguma região? Aconteceu. O turismo na Turquia, primeiro que o turco descobriu a Turquia, né? Porque com esse negócio de pandemia, não sei o quê, todo mundo começou a voar, começou a viajar dentro do próprio país, que é o que está acontecendo aqui, Brasil, hoje. Todos os lugares, os destinos do mundo se voltaram para o destino local. Mas o interior da Turquia hoje é muito mais procurado. É óbvio que a costa, no verão, para eles próprios, é onde eles querem estar. Mas, por exemplo, a Capadócia, o turco descobriu assim, hoje você vai nos hotéis da Capadócia, 80% da clientela dos hóspedes, eles são locais. Mas isso já está vindo nos últimos 3, 4 anos, porque a Turquia passou por outros períodos, né, nesses últimos anos, por coisas diferentes, que não vamos discutir política, essas coisas. Lógico. Mas, assim, em função disso, eles já descobriram cada vez mais o interior, o norte, as coisas estão caminhando muito para dentro do país. Isso é muito interessante, porque isso vão surgindo novas propostas, entende? As pessoas hoje buscam muitas experiências, né? E a Turquia é um país muito rico de experiências, muito interessante. E eles estão muito bacana. investindo muito em estruturas, estradas, estão melhorando as estradas, então eles estão viajando mesmo de carro As estradas são internamente. espetaculares. Eu aconselho viajar para a Turquia o mais rápido possível, porque foi uma das minhas melhores experiências lá. Tudo vazio, tudo tranquilo. Maravilhoso. Peguei um filho, lugar eu falava, gente, era tudo que eu queria na vida. Merece muitas visitas não a consegue Turquia. turista tudo. chato, era só gente bacana, muito pouca gente ainda, mas assim, tá perfeito para viajar e para poder conhecer a Turquia nesse momento. Mas verdade. vamos falar um pouquinho em relação ao Raffles, só a última pergunta em relação ao Raffles. Existe alguma coisa que vocês tenham notado de mudança nos protocolos que, de fato, beneficia o hóspede no sentido de uma segurança maior? Ou seja, eu vou para esse hotel porque realmente eu percebo que eles estão com cuidado diferenciado em algum determinado ponto? Olha, eu me senti extremamente segura no Raffles. Por ser um hotel tão cosmopolita, de turistas, assim, um nível bem alto e gente do mundo inteiro. Parece quase um hotel de Dubai, né? Se você for olhar a lobby é bastante arquitetura, a lobby, grandiosidade, aquela coisa toda, né? Do lobby, aquelas pratas, lobby, você vê que lá é espetacular. Mas, assim, por exemplo, eles têm um sistema de filtro. Cada hóspede, quando eles dão um check-out no apartamento, eles têm um sistema de filtro, uma máquina, um equipamento que purifica o quarto. Então, assim, você chega, os kits estão todos lá. No elevador, tudo é tudo marcado. Você tem álcool gel, você tem spray dentro do elevador. Todos os funcionários, a gente teve uma festa lá, que a gente fez um Halloween. Eles fizeram um Halloween para a gente, foi espetacular, com DJ, com tudo. Todos os barmans, todo mundo com máscara de Halloween. Então, assim, uma coisa que em qualquer lugar, não só no Raffles, mas em todos os restaurantes que a gente foi em Istambul, na Turquia, do mais sofisticado ao mais simples,
todos eles entregavam os talheres protegidos em saco de papel ou em plástico. E você via que as pessoas trocavam a luva de luva de plástico. Não existe mais serviço de buffet nos restaurantes, então o café da manhã mesmo é à la carte. Eles te dão um menu. Eu voltei bastante impressionado e citei isso bastante para algumas pessoas que eu encontrei. O turco, ele de fato assumiu o protocolo. Sim. Né? Ele assumiu o protocolo e, assim, eu acredito que por conta de tanto sofrimento, tantas guerras, tanta coisa maluca que eles já passaram, eles sabem o preço de reerguer um país, né? Então, eu tive a oportunidade de estar em beach club e a galera estava de máscara, né? Eu digo assim, as pessoas na praia estavam de máscara, né? Não era só o staff. Nos restaurantes, ou seja, lógico, você vai comer, você vai beber, você vai tirar. Mas assim, você vê que o público local assumiu o protocolo quase como um padrão de sobrevivência para o próprio comércio local. É verdade, né? é verdade. Ou seja, não vamos deixar esse restaurante morrer, ele precisa por esse sobreviver. motivo a Turquia está aberta, né? A Turquia não fechou para o turismo. Então, acho que esse é um dos principais motivos, o respeito eles do pessoal. Muito receptivos, alegres, eles gostam de receber, os brasileiros são super bem-vindos. É um país que você se sente acolhido. É verdade. Verdade. Vamos agora falar do Museum. Antes da gente mudar para o Museum, só a última pergunta aqui que eu queria falar. A gente já falou tantos pontos positivos e agora, por que escolher o Ruffles? Qual seria a maior experiência para a gente indicar e falar? A gente esteve lá, a gente sabe de muitas coisas boas, mas assim, qual seria a maior experiência? Eu tenho a minha aqui, depois eu falo, mas eu queria ouvir de vocês. Eu te falo, mesmo porque com a Matiana, hoje eu represento o Raffles, mas eu trabalho com a Matiana há 14 anos e a gente tem que vender todos os hotéis em Istambul. Então eu conheço e eu sei o que está mais cansado, o que está menos cansado. E eu vou te ser muito honesta, eu fiquei muito impressionada e gostei muito da localização do Raffles. Então, para mim, na minha opinião, tá lá com aquela vista e não tá lá no meio daquela confusão de turistada, já é... Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que ele traz esse contraste na cidade, né? Acho que quem vai para Istambul, o turismo, né? Quem faz o turismo, você já está acostumado com aqueles pontos. E quando você entra ali no complexo do Ruffles, é uma outra Istambul. Eu acho que exatamente. Você dá uma renovada. Se sente mais local, né? Eu acho que esse ponto é bem legal, além de tudo que a gente falou, dos atrativos do hotel, mas eu acho que essa renovada, eu acho que para mim é um dos pontos mais legais. Assim, eu vou te ser sincera, é um hotel que a gente está trabalhando e o brasileiro ainda não conhece, então a gente tem que explicar o que é a localização. Todo mundo conhece a marca, a Raffles, que é uma marca muito respeitada e muito forte no mundo e tal, mas assim, todas as pessoas que vão lá voltam encantadas. Se eu disser, um agente, meu cliente não... Não, pode mandar, porque todo mundo gosta. Eu acho que principalmente o passageiro que está indo pela segunda vez, inclusive. Exatamente. Sim. Exatamente. Enfim. Vamos então falar do Museum da Capadócia, eu acho que é o principal hotel da Capadócia, sem dúvida nenhuma. Eu acho que quem teve já a oportunidade de ir à Capadócia e se hospedou no Museum é sempre algo diferente. Conta pra gente um pouquinho das principais características do Museum. O Museum, na verdade, ele chama Museum porque ele é um museu. O proprietário do Museum, o seu Ömer Tosun, que é uma figura muito pública, muito conhecida, muito respeitada na Turquia, ele é o maior colecionador de antiguidades da Turquia. E ele é o maior colecionador de tapetes antigos, é o maior expert em tapetes antigos na Turquia. Ele tem uma loja que você fica horas tendo uma aula. Ele é incrível, é muito bacana. O hotel inteiro, né? Você anda no hotel inteiro, você tem obras e Aquilo peças. é tudo catalogado pelo governo turco. Então, eles vão lá 2 vezes por ano conferir se está tudo lá, porque é patrimônio histórico. Entendeu? Então, assim, o hotel, além dele ser uma experiência, porque a gente pensa, quem mora em caverna? Aquelas que a gente vê, eu brinco, eu falo casinha de Smurfs. Aquilo é casa de pombo, você sabia?
É casa de pombo. Então, eles criavam pombos lá. Eu falo, gente, eles comiam pombos? Não, não comiam pombos. Então, por que criar tanto pombo aqui na Capadócia dentro Mas é um costume. Então, tudo no hotel, ele preserva muito e é turco realmente recebendo, sabe? Eu acho que essa é a essência do museum. Além de ser um hotel muito bacana... Ele é muito particular, né? Ele é muito particular, ele é muito particular, entendeu? É realmente uma experiência. Uma experiência. Você vai lá... A hora que ela chegou, eu estava falando do museum para ela e aí eu perguntei... Eu tive a oportunidade de ficar num quarto no museum... Não são todos, mas eu sei que esse tem uma torneirinha na parede. Uma torneirinha na parede com vinho. Duas, aliás. Duas. Uma de vinho branco e uma de vinho tinto. Já que a gente falou do vinho turco, né? Então vamos falar dessa torneirinha. Maravilhoso. Conta pra gente um pouco, Grace. Eu tive que mandar colocar o refil 2 vezes, porque eu acabei com o estoque 2 vezes na minha estadia. Mas é uma delícia isso. É maravilhoso. E mais engraçado que esse vinho que eles colocam nessa suíte... Quem produz é a família Tossum. Então, é o vinho da família. E ele fala, eu produzo esse vinho para os meus hóspedes e amigos. Entendeu? E assim, a produção de vinho lá é maravilhosa. Como chama uva branca? Emir? Emir, maravilhoso. É espetacular. E essa torneirinha que a gente está falando é à vontade. Você bebe no seu quarto o tempo todo. Mas então, só pela Perfect Trip que vocês podem conseguir essas vantagens. É isso mesmo. Como a gente gosta. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Para os clientes, para os hóspedes da Perfect Trips, a gente faz um refill assim, a perder de vista. Combinado. Refil infinito. Um refil infinito. Imagina acordar, gente, acordar com vinho e dormir com vinho. Ficar disponível para você o tempo todo. É muito acordar legal. Com balão faz e tomando parte da vinho. experiência do museum, eu acho. Acho que faz parte da experiência. E me conta, qual a quantidade de dias para vocês ideal na Capadócia? Então, as pessoas acham que elas têm que ir para a Capadócia e ficar 2 dias. Porque, assim... As viagens à Turquia podem ser viagens longas. Você pode fazer uma viagem de 2 semanas, descobrir 3 semanas, Indicamos. descobrir um monte... Exatamente, Indicamos vários super. lugares. Não é um país para você fazer correndo, entendeu? Vai lá, fica 2 dias em Istambul, vê o dia inteiro, quase morre. Porque tem muita gente que tem a ideia de que a Turquia ela é ponto de parada para ir para outro lugar, né? Vou para a Turquia, depois eu vou para Maldivas, né? E acaba passando pela Turquia. Só que a viagem à Turquia é uma viagem incrível. É uma viagem incrível. Então, assim, a gente ficou 3 noites, 4 dias. Eu teria ficado mais. Porque quanto mais você fica, mais coisas você tem para ver. Tem muita história na Capadócia. É uma região muito peculiar, né? Muito. A geografia é única, exclusiva. Não tem outro lugar no mundo. Então, eu, Grace, acho que você não pode ficar menos do que 4 noites. É uma coisa que a gente sempre acho. defende para os nossos clientes, que a gente sempre fala, quanto mais tempo você fica no local, mais coisas você descobre. Consegue ver, Porque, exatamente. a viagem fica diferente. Eu acho que você consegue agregar coisas novas, você tem um olhar diferente para as coisas, você consegue parar e realmente ter ali uma experiência que é o que a gente chama de experiência perfeita. Exatamente. E a E o Turquia te dá essa artesanato, possibilidade, né? O que a gente está falando. A gente faz uma avaliação, ser mais histórico, então vá para Éfeso, vá para Izmir, né? Ou seja, que está ali no meio de tudo. Sim. Quero visitar a casa da Nossa Senhora, se você for um católico. Ou quero ir para as praias, vou para Bodrum, Alatya, se você for uma pessoa mais do verão. Quer dizer, mesmo saindo de Capadócia, você consegue terrestre ou aéreo ir para tantos lugares tão diferentes em pouco tempo. E agora a Capadócia está com uma estrada nova. A Turquia está trabalhando muito, melhorou, as estradas na Turquia melhoraram muito. Antigamente, as pessoas assistiram a novela achavam que isso ia de bicicleta da Capadócia para Istambul. Eram 9 horas de carro. Então, agora já diminuiu para 6:30. Não, e as deu uma estradas estão melhorada. ótimas mesmo, a gente não percebe o tempo de viagem. Isso é verdade. Os voos são curtos também na Turquia, né? 2 horas de Istambul, você está em diversas regiões turísticas ou não, mas os voos são curtos, 1h30, 2 horas. Então é muito fácil o deslocamento. Se você me perguntar, por exemplo, hoje, Grace, o que você acha que é uma viagem ideal? Eu jamais faria uma viagem pulando em 5.000 cidades, como todo mundo fazia até ontem. Eu acho que você vai fazer uma viagem, você visita 2 coisas, mas
planta lá Faça e direito, vivencia. né? Faça gostoso, Porque eu acho que a com experiência hoje é essa, é você conseguir vivenciar o lugar, você fazer o que as pessoas, coisas que as pessoas locais fazem, ver, sentir a cultura um pouco, entendeu? O Beyond foi justamente por conta disso. A gente, nesse momento de reflexão, a gente viu que as pessoas iriam buscar algo diferente, né? As viagens se tornariam viagens diferentes. Então, eu acho que você escolher listar poucos lugares, mas que você faça esses lugares de forma diferente, eu acho que faz toda a diferença nesse momento que a gente está vivendo. Então, a gente colocou aqui Viajar para Sentir, porque a gente sabe que a Turquia ela traz muita coisa legal, ela tem essa coisa da cultura, então do povo, né? Eu acho que o povo é muito turco legal, tem uma então, similaridade com o povo brasileiro no sentido de afeto, né? Um povo que te Muito, recebe, muito. tem prazer, né? Você não vê, pelo menos assim, nunca tive o desprazer de ser maltratado na Turquia. Muito pelo Pelo contrário. contrário, Muito né? pelo Os contrário. só- E a Muito gente falou isso, os turcos são muito parecidos com os brasileiros, né? Eu acho verdade, que nós a comentamos. alegria do povo, essa conexão, a gente sentiu isso bastante. Mas ao mesmo tempo uma coisa oposta no sentido de árabe, de novo, de diferente, que pra gente aguça a curiosidade, né? De É um querer contraste, sentir né? alguma coisa diferente, né? Eu acho, sinceramente, esse teu projeto é maravilhoso. Eu acho que vocês estão no caminho super certo. Porque eu acho que é isso. As pessoas hoje buscam... o nosso papel, na verdade, nós somos os especialistas em vender experiência, em comunicar experiências, entendeu? Em dizer, olha, eu acho que se você fizer tal cidade de tal forma... Tem tanto bairro interessante para você conhecer, que não, você vai fazer toda a parte turística, mas tem isso, tem aquilo. Lojas, comércio local, exatamente, tanta coisa bacana, E tanta aquela, coisa aquele interessante. couro, para quem ama couro, a Turquia é o berço para comprar jaquetas maravilhosas. Tem tanta coisa bacana, gente. Eu Artesanato, falo, eu cerâmica. pedi, inclusive, para os 2 hotéis. Eu falei, gente, vamos trabalhar uma viagem, umas propostas para o inverno. Istambul cosmopolita, falando de arte, falando de moda, falando de tudo. Visitar ateliê, visitar... Os estilistas sabe, novos. joalheiros, ver todo o processo. Por exemplo, o dono do prédio, o dono do Raffles de Istambul, o dinheiro dele vem de tecido. Ele é fabricante de lençóis. Não sei se você percebeu, quando você sai do hotel, tem uma loja chiquésima de lençóis. É dele. Entendeu? Então, assim, é o maior produtor de roupa de cama, de coisa que tem na Turquia. E tem coisas maravilhosas, assim, classudésimas, assim. Eu fiquei muito impressionada. Eu falei, por que a gente não coloca alguma coisa que vá visitar a fábrica dele, sei lá, entendeu? Ver o processo de produto. Coisas assim. E na Capadócia, a mesma coisa. Então, quem faz vinho? Vamos lá visitar uma vinícola. Tem esqui lá perto? Então, vamos lá, vamos esquiar um pouco. Coisas diferentes. Essa é entendeu? até a minha última pergunta em relação ao museum. O que você acha que é... Museum ou a Capadócia? O que você acha que é imperdível na Capadócia? Bom, eu tenho que ser clichê, tá? Você tem que ser clichê. Um pouquinho, assim, um pouquinho. É assim, se ir para Capadócia e não fazer um passeio de balão, é ir para Roma e não ver o Papa. Não, Vaticano não vê o Papa, entendeu? Mesmo porque quem começou os passeios de balão na Capadócia foi o seu Omerto Sun, que é o dono do hotel, que então tudo na Capadócia gira em torno dele. Eu falo, você é o rei da Capadócia, né? Porque não é possível. Mas, assim, além de você ver a geografia, toda a cidade, subterrâneas, que tem várias lá, né? Não é só uma principal. Eu acho a gastronomia É isso que eu falo. imperdível. A gente foi num botequinho, juro, ele levou a gente a almoçar num botequinho e tem uma espécie de uma pizza que é desse tamanho. Uma esfirra gigante. É uma esfirra gigantesca. Eu te mostro. De carne moída. E aí você toma antes um troço de vinagre, que é uma coisa típica deles. É uma bebida... Mas é um negócio assim que não dá para... juro por Deus. Mas parece que limpa o teu Não, você vira organismo. do avesso. É um negócio impressionante, mas é péssimo de ruim, de gosto. E muita pimenta em cima. Eu adoro pimenta. Mas ele comia pimenta com a mão e falava assim, mas esse negócio queima.
E você vai pegando os pedacinhos, é muito interessante. Eu gosto dessa coisa de todo mundo compartilhar, sabe? Outra coisa também que é muito bacana, que o Museum faz. Eles fazem uns jantares no Vale, isso quando... é incrível. O som A de luz de harpa. vela. Olha, é impressionante. E às vezes, quando você tem famílias, essas coisas, o hotel monta para você... Depois que você faz o passeio de balão, ele monta uma tenda num dos vales dele lá. Espetacular. Então, uns garçons, a mulherzinha fazendo pão no tandoor ali. Muito Então, você bacana. toma o café da manhã ali. Turquia é isso. Olha. E o Turquia é sorvete da Turquia também. Ai, né? sorvete Fomos de na leite melhor de cabra, sorveteria. maravilhoso. Maravilhoso. Com leite de cabra. Maravilhoso. Para quem não bem conhece, a Turquia não cremoso. sabe o que está perdendo. É, A gastronomia é incrível mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Viu? Foi Esses ótimo, meninos meninas. aqui sabem tudo de Turquia, muito mais que eu, inclusive, entendeu? Muito Obrigada bom. pela Quem aula. ficou Imagina, 15 dias, sabe Eu bastante. queria agradecer a presença de vocês. Muito Prazer, obrigado, imagina, Grace. um Obrigado, prazer. Obrigada a Paula. vocês. Obrigado. Foi um ótimo prazer ter vocês Eu falo aqui. menos que a Grace, mas Desculpa, não é que eu falo mas muito, gente. A mas gente é que fica brigando aqui. eu amo, eu sou menos amo falar de comunicativa, viagem, mas eu é. amo falar de coisa. Então, assim, I get carried on, sabe? Assim, eu posso Então falar horas somos aqui. quatro aqui. Eu acho que somos amantes, né? Eu A acho gente que quando a faz gente que fala gosta, do que não é bom? exato. Maravilhoso. Elas trouxeram pra gente também um vídeo que a gente vai passar agora para vocês do Museum, só para vocês ficarem mais inspirados ainda mais nessa nossa nova campanha Beyond e projeto Sentir Turquia. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Gente, que A agradece. gente espera ver vocês rapidinho numa próxima que a gente for fazer de um novo destino de tantos outros que vocês fazem também. Grace, obrigado, Ana. Obrigado por vocês terem obrigada a acompanhado a vocês. gente até agora e conta com a gente para poder mostrar para vocês outros destinos. É só ir no nosso Instagram, procura no IGTV os nossos próximos destinos e também tá no nosso site todo esse material que a gente está criando dessa campanha Beyond. Muito obrigado.